Nordeste avança na produção de frutas. A região é sede de projetos bem-sucedidos no setor, em especial nas áreas agrícolas onde não falta água mesmo quando não chove, os perímetros irrigados. 4 dezenas deles foram construídos no semiárido brasileiro desde a década de 70 e os resultados não param de crescer. No Ceará, há alguns oásis da agricultura que se destacam na região Nordeste. Tabuleiros de Russas, Jaguaribe-Apodi e Baixo Acaraú provam que vale a pena produzir com profissionalismo. A produtividade permite aos irrigantes e empresários do agronegócio estenderem mercados. Na verdade, é de lá que saem muitas das frutas que adoçam o paladar dos estrangeiros e são bem aceitas lá fora. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma das portas de saída da produção. Porto do Mucuripe, veja a complexa operacionalização de um dos principais corredores de escoamento da produção de frutas no Ceará. 24 horas embarcando. Fruticultura tem papel importante no crescimento da movimentação de cargas no Porto de Fortaleza. Controle de qualidade. No campo, os cultivos voltados para o exterior passam pelo olho clínico dos produtores. No embarque, a ação rigorosa do Ministério da Agricultura garante a qualidade das frutas exportadas e preserva a posição do Brasil como um dos maiores produtores de frutas do mundo. Experiência operacional. A gente acompanha a saída de um navio repleto de frutas cearenses rumo a Roterdã, na Holanda, e a outros pontos da Europa. O programa Conhecer está no ar. O Ceará ocupa o 3º lugar no ranking da exportação de frutas frescas. Somente no ano passado, o estado exportou mais de 99 milhões de dólares, graças à fruticultura que se expande no interior, onde estão instalados os perímetros irrigados e localizadas as grandes fazendas produtoras. Muitos avanços no setor aconteceram nos últimos 10 anos. Um deles na infraestrutura portuária. Hoje vamos conhecer a operacionalização do Porto de Fortaleza, um dos principais corredores de escoamento da produção de frutas no Ceará. Enseada do Mucuripe, o Oceano Atlântico banha o litoral de Fortaleza. Os prédios, arranha-céus que se erguem à beira do mar, mostram quanto a cidade cresceu. Virou sinônimo de desenvolvimento. A praia mansa, a tudo assiste, passiva, como o próprio nome sugere, calma, tranquila. Essa é uma das paisagens mais belas da orla da capital cearense. E os olhares que captam essa fotografia deslumbrante também podem vislumbrar história. Esse é o Porto de Fortaleza, ou como popularmente é conhecido, desde a década de 50, Porto do Mucuripe. É um dos berços do crescimento econômico da cidade, que surgiu ao redor do Forte de Nossa Senhora da Assunção. Desde a instalação dos primeiros armazéns, em 1952, e a atracação do primeiro navio, o Vapor Bahia, um ano depois, muita coisa mudou. A localização privilegiada, porta de saída para os mercados dos Estados Unidos e Europa, fez do Porto de Fortaleza um dos maiores escoadores de produtos da nossa terra. Enquanto os ventos movimentam as turbinas eólicas que produzem energia, os centenas de contêineres que lotam o pátio movimentam a economia da região Nordeste. O veículo pequeno, mas forte, aproxima os enormes braços de ferro do contêiner no topo da pilha. O trabalho, minucioso, é feito com muito cuidado. É preciso atenção e destreza para manusear o equipamento que é trazido ao chão lentamente. O contêiner está no solo em segurança. Agora chegou o momento de colocá-lo no canto de onde ele veio. A operação de tirá-lo do chão obedece aos mesmos procedimentos. O processo de empilhamento também é muito delicado, mas esse movimento é a rotina de qualquer porto. E no Mucuripe, ele tem sido intensificado nos últimos anos. Segundo o levantamento realizado pela Companhia Docas do Ceará, em 2005, o Porto de Fortaleza movimentou 161 contêineres durante o ano inteiro. Esse número subiu para 392 em 2006, 1.006 em 2007, 1.789 em 2008, 2.424 em 2009, 3.957, um recorde, em 2010, ano em que o Porto do Mucuripe movimentou 4,2 milhões de toneladas de granéis líquidos, sólidos e cargas em geral. Esse ano, somente de janeiro a julho, o movimento de contêineres que saem de Fortaleza chegou a 1.008 unidades. Foram quase 2.374.000 toneladas.
número que deve crescer muito, porque o pico de movimentação geralmente acontece entre os meses de setembro e novembro. O aumento na movimentação de contêineres no Porto de Fortaleza é reflexo imediato do crescimento de um setor específico de exportação, o da fruticultura irrigada. No ano passado, o Porto do Mucuripe exportou 88.144 toneladas de frutas. Esse ano, de janeiro a julho, já exportou 26 mil toneladas. E a expectativa é que esse recorde seja mantido em 2011. Júlio Coelho é gerente regional de uma das maiores empresas do mundo especializada no transporte marítimo de cargas refrigeradas. A única que trabalha nos 4 mais importantes portos do Nordeste. Portos que exportam frutas. Pecém, Mucuripe, Natal e Salvador. Por onde as frutas que são produzidas nos perímetros irrigados do Vale do São Francisco, Ceará e Rio Grande do Norte são escoadas para os Estados Unidos e países da Europa. Júlio vem acompanhando o crescimento da fruticultura voltada para exportação e confirma que o mercado vem aumentando o volume de remessas entre 5% e 8% ao ano. O mercado de fruta aqui da região Nordeste é um mercado que engloba colocar marginalmente 25 a 30 mil unidades exportadas ano. Hoje em dia os portos, como vocês podem ver, estão cada vez mais cheios, congestionados. No Mucuripe, 80% dos contêineres expostos no pátio são dedicados à exportação de frutas. Isso confirma um dado importante. Anualmente, o porto manda para o mercado internacional cerca de 26 mil contêineres com diversas variedades. Essa capacidade de escoamento é uma das vantagens do Ceará e um incentivo ao incremento no setor de fruticultura. O Porto do Pecém foi um porto que foi planejado. Dentro do Porto do Pecém você tem hoje aproximadamente 1.000 tomadas para contêineres refrigerados, onde a carga refrigerada ela também divide espaço com várias outras cargas. O Porto do Mucuripe, mesmo sendo um porto bem mais antigo, mas ele tem feito investimentos sempre nesse sentido de captar mais carga. Praticamente, se você olhar hoje, o Porto do Mucuripe está 80%, 70% dedicado à carga refrigerada, à fruta. Daqui a pouco, no programa Conhecer, nós vamos ver como funciona o critério de produção de frutas para exportação antes de chegar ao porto e a ação do Ministério da Agricultura para garantir que elas vão cruzar oceanos, respeitando critérios de segurança alimentar. O Ceará tem vantagens estratégicas para a produção de frutas. Dos 573 quilômetros de litoral, os produtos que saem do Pecém e do Mucuripe chegam rapidamente aos mercados dos Estados Unidos, Europa e África. Por causa do sol intenso e do clima quente, que favorece a irrigação, a produção agrícola tem ciclos durante o ano inteiro. A produção de frutas tem controle no campo e nos embarques para os países consumidores. Nos portos, a ação do Ministério da Agricultura é rigorosa. O objetivo é garantir a qualidade das frutas que são exportadas e a imagem do Brasil como um dos maiores produtores de frutas do mundo. Ao longo das últimas décadas, as fazendas produtoras de frutas, principalmente nos perímetros irrigados instalados na região Nordeste, investiram bastante na industrialização e na capacitação de funcionários. Em grandes empresas, o tratamento às frutas selecionadas para exportação é diferenciado. Em todas elas, o objetivo é o mesmo: a qualidade do produto que vai parar na mesa dos consumidores muito exigentes. Os cuidados começam no campo e se estendem ao transporte das frutas aos portos de onde elas seguirão até o destino final. As frutas chegam aos portos em contêineres refrigerados. A climatização é possível através de aparelhos como esse, o G7, que mantém a temperatura ideal para que não haja dano às frutas. Quando o G7 é retirado do container, a temperatura passa a ser controlada através dessas tomadas frigoríficas. Essas são as tomadas do Porto do Mucuripe. Hoje o Porto do Mucuripe tem 240 tomadas frigoríficas como essa, mas por causa da demanda que vem crescendo mês a mês, a administração do Porto já está providenciando a compra de mais 260 tomadas. Até o final de 2011, cerca de 500 tomadas frigoríficas já estarão em funcionamento no Porto do Mucuripe. A melancia tipo exportação é mantida a 10 graus nesse container. A temperatura ideal também para o melão. Já a manga precisa ser acondicionada a 8 graus, a banana a 13, a uva a 0 grau e a acerola a menos 18.
Manter a temperatura das frutas até o embarque é fundamental na logística do trade da fruticultura. No trade da fruta, o funcionamento basicamente simples. Tá? Nós temos equipamentos, são os containers refrigerados, para habilitar o transporte da fruta, que é uma carga extremamente perecível. A carga ela tem que sair da fazenda, onde ela é feita a ovação, a colocação dela dentro do container, para o porto, ela tem que vir funcionando. O container ele tem que vir funcionando. Então são acoplados gensets, são esses geradores, para que habilite o container a vir trabalhando, independente da localização dele, se ele está no interior do Ceará, no interior da Bahia, no interior do Pernambuco, até o seu destino de embarque, que são os portos de saída. A profissionalização das fazendas, que hoje tem a visão voltada para o agronegócio, é um ponto positivo na cadeia produtiva da fruta no Nordeste. Hoje em dia, as fazendas elas têm uma tecnologia de ponta, tá? Em sua grande maioria. Então, isso tudo depende do tipo da carga. Alguns exemplos. O melão amarelo ou pele de sapo. Ele é ovado na temperatura ambiente. Tá? Ele sai da plantação, do campo, vai para parte de lavagem e beneficiamento, é colocado nas caixas, paletizado, o container chega e imediatamente essa carga ela é estufada dentro do container. Você tem também o melão nobre. Esse melão ele não pode ser feito dessa forma, porque ele tem que passar por uma câmara de resfriamento para baixar a temperatura dele, que seria a temperatura quando sai do campo, para a temperatura de embarque. É um melão que é embarcado aí em média de 3 graus. Uvas e mangas, obrigatoriamente você tem que fazer a ovação, a estufagem desses containers já na temperatura também de embarque. Ou seja, essa carga ela entra no container, imediatamente os gensets são ligados, eles são mantidos a temperatura da fazenda até o porto. Chegando ao porto, os containers são ligados nas tomadas que os portos têm, até o embarque efetivo do navio. A bordo do navio, os containers são ligados nos plugs dos navios, o qual fica ligado durante toda a viagem. Com a chegada dos contêineres vindos das fazendas, começa outra etapa no processo de exportação de frutas pelos portos brasileiros. No Porto de Fortaleza, uma equipe de fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura está atenta. Esse é um trabalho que é realizado 5 vezes ao dia aqui no Porto do Mucuripe, o trabalho dos fiscais federais agropecuários, a inspeção das frutas. O objetivo é que elas cheguem com qualidade ao destino final. Com a ajuda de funcionários da Companhia Docas, os fiscais abrem um container. O lacre é cortado, o material é retirado e começa a inspeção. Nesse caso, Marcelo e Leopoldo vistoriam bulbos de uma planta ornamental que será exportada para a Holanda. Feita a inspeção, o container é novamente lacrado. Agora é a vez da manga. A fruta figura como um dos principais produtos da pauta de exportação. A fiscalização observa apenas 2 caixas da manga. A conclusão da inspeção é feita por amostragem. Dos contêineres que são apresentados para exportação, é feita uma amostragem nos contêineres e nesses contêineres algumas caixas podem ser retiradas e levadas para inspeção em lupa, em estereoscópio, para verificar se elas estão acometidas por algum problema fitossanitário. Caso estejam isentas dos problemas fitossanitários e atendas às exigências do mercado importador, nós expedimos um documento que se chama certificado fitossanitário para que essas frutas ingressem sem problema nos países de destino. Através da amostragem, garantem os fiscais, é possível ter a certeza da qualidade de todo o produto que vai ser exportado. Geralmente, a cadeia produtiva dessas mercadorias que vão ser exportadas, elas são cadeias elas já têm um início bom, né? Desde a fazenda, o transporte e a chegada no porto, já existe um profissionalismo, tá certo? E o Ministério da Agricultura também inspeciona parte do processo produtivo. Então a mercadoria já vem com a qualidade, né, que nos garante submeter um nível de amostragem que proporcione uma segurança do ponto de vista sanitário. A fiscalização do Ministério da Agricultura obedece normas rígidas de controle fitossanitário. O trabalho é feito com base em cuidados técnicos. O trabalho da gente ele tem basicamente 2 etapas. Uma etapa de análise documental, né, onde a gente vai ver a questão de credenciamento do exportador, se ele está todo legalizado, se a pessoa que o está representando também está devidamente habilitada a representá-lo. Confere também a questão de quantidades e da mercadoria e principalmente para o destino. Por que para o destino? Porque determinados destinos fazem exigências fitossanitárias diferentes. Então isso vai direcionar a fiscalização, a inspeção fitossanitária
quando do momento da atividade. Além da preocupação com as frutas, os fiscais também vistoriam as embalagens. Nesse caso, até mesmo os pallets usados no transporte das embalagens precisam obedecer normas internacionais. Eles recebem selos especiais. O selo significa que aquele pallet sofreu um tratamento fitossanitário que vai garantir que eles vão chegar ao seu destino final livre de pragas de armazenamento e também pragas de madeira, né? Que esses pallets são de madeira. Então os países baixaram uma norma internacional em que todos os signatários da OMC são obrigados a cumprir, que é exatamente o que? O tratamento desses pallets com ou brometo de metila ou um tratamento térmico que se faz em unidades credenciadas no Ministério da Agricultura, né, para garantir exatamente a sanidade do material que está saindo do país. E a fiscalização não se restringe aos contêineres que ficam no pátio externo. As câmaras frigoríficas do Porto do Mucuripe também são usadas para inspeção. Nos casos em que há necessidade, até por uma questão do embarque, da proximidade do navio sair, algumas são feitas na câmara frigorífica. E na câmara frigorífica é retirada a mercadoria completamente ou quase que completamente e o exame é feito nas caixas, nos pallets individualmente. Daqui a pouco a gente acompanha a saída de um navio repleto de contêineres com as frutas cearenses rumo a Roterdã, na Holanda, e a outros pontos da Europa. E como são necessárias várias etapas dentro do terminal de cargas antes de a mercadoria deixar o porto. O Porto de Fortaleza funciona 24 horas com movimentação de cargas, que somente em 2010 gerou em torno de 4.200.000 toneladas. E a expectativa nesse ano é que o recorde seja mantido. A fruticultura tem papel importante no crescimento de movimento de cargas no Porto de Fortaleza. De janeiro a julho deste ano, o Ceará exportou 26.000 toneladas de frutas para a Alemanha, Bélgica, Espanha, Inglaterra, México, Colômbia, Itália, França e Estados Unidos. Uma das vantagens do Porto de Fortaleza é a experiência operacional. Experiência que tem contribuído para um trabalho cada vez mais profissional na exportação de frutas. Esse é o laboratório do Ministério da Agricultura dentro do Porto do Mucuripe. Por aqui passam as amostras de todos os produtos que entram e saem do Ceará, importações e exportações. Depois da inspeção realizada nos contêineres no pátio, algumas amostras de frutas selecionadas para o mercado internacional são analisadas com mais detalhes nessa unidade fitossanitária. Nós temos uma sala de recepção de amostras, certo? Depois de coletadas, elas vão para essa sala de recepção e, em seguida, elas vão sofrer as inspeções macroscópicas com a ajuda de uma lupa estereoscópica ou, numa inspeção mais a miúde, com a ajuda de um microscópio binocular. Para cada variedade de fruta, uma análise diferente. O engenheiro agrônomo e fiscal agropecuário Leopoldo Araújo usa uma lupa para ver os aspectos da banana. É preciso estar atento às pragas que afetam a qualidade das frutas. Podemos constatar desde ovos de pragas até formas imaturas, como larvas e ninfas, e o inseto adulto, propriamente dito. O olhar é diferenciado para cada espécie de fruta que a gente analisa, porque as pragas também são específicas para cada cultura. As bananas a gente olha procurando alguns tipos de insetos. Já a manga a gente procura outros tipos de insetos e em determinados locais da fruta também. Por exemplo, a atenção maior na manga é na região da inserção do fruto com a planta, que a gente chama de pedicelo. Então ali geralmente pode ter cochonilhas, pulgões, trips, né, que são pragas específicas da cultura. Essas frutas, melão, banana e manga, separadas na sala de recepção de produtos, já foram aprovadas na análise e estão prontas para o embarque. Com a comprovação de que elas estão isentas de pragas, o Ministério da Agricultura emite um documento chamado Certificado Fitossanitário, onde é atestado que aquela partida está livre de qualquer praga quarentenária. Ou seja, os países que vão receber
os produtos de origem brasileira podem ter a garantia de que as mercadorias estão livres de pragas, prontas para o consumo. Domingo, 8 horas da manhã. O navio que vai levar as frutas brasileiras para o exterior está atracado no porto do Mucuripe. Vai começar mais uma etapa do processo de exportação de frutas. Antes, alguns contêineres são retirados da embarcação. O braço mecânico se aproxima do contêiner e o levanta lentamente. Depois, o equipamento começa a baixar o contêiner procurando o espaço correto na carroceria do caminhão. O movimento de caminhões aumenta e o embarque dos primeiros contêineres de frutas começa. Esses contêineres, que estão sendo colocados no navio de bandeira brasileira, vão ser descarregados nos portos de Roterdã, na Holanda, Antuérpia, na Bélgica, Le Havre, na França, Tilbury, na Inglaterra e Algeciras, na Espanha. Dentro dos contêineres, anualmente seguem melões para a Alemanha, Bélgica, Espanha e Inglaterra. A manga segue esses mesmos destinos e mais China, Colômbia, México, França e Itália, que também recebem banana. Uva e melancia vão direto para a Holanda e Inglaterra. Os holandeses também compram mamão, abacaxi e acerola. O aumento no movimento de exportação de frutas através dos portos de Fortaleza surpreende até mesmo quem trabalha há muito tempo no setor. Realmente o Nordeste hoje tem um crescimento na fruticultura surpreendente, né? Que a gente que viveu também outras épocas, isso não acontecia. E só para você ter uma ideia, no ano passado, o Porto do Pecém e o Porto do Mucuripe movimentaram 51% de toda a fruta fresca brasileira, fruta in natura, para os mercados externos. Então, você vê como o Nordeste está com a força na área da produção de frutas in natura. O aumento na exportação de frutas do Ceará e do Nordeste como um todo está diretamente ligado à diversidade na produção. E nisso, os perímetros irrigados garantem os armadores responsáveis pelo transporte dos produtos para o exterior são unânimes. Se a gente olhar para 4 anos ou 5 anos para trás, o período da safra das frutas eram 1 mês e meio, 2 meses no primeiro semestre, que a gente chamava de safrinha, e 3 meses e meio no segundo semestre, que era a safra maior, com volume concentrado e muito grande. Hoje em dia você tem a safra mais estendida, principalmente com a diversificação das frutas. E uma das cargas que é responsável por isso é basicamente o melão, que você tem plantação, produção, que vai de agosto até, algumas fazendas até maio, abril, maio. Então você tem uma extensão de produtividade relativamente grande, consequentemente um volume que impacta bastante em termos de quantitativo, né? E não é só diversidade de variedades. As frutas estão vindo de muitas regiões. Antes, somente a região do Vale do São Francisco abastecia o mercado internacional. Recentemente, outros estados do Nordeste entraram nesse seleto circuito do agronegócio. O Ceará é um deles. Empresas multinacionais estão fazendo investimentos muito grandes aqui na região, dado a qualidade de solo que a gente tem, o clima que a gente tem, que é extremamente favorável para a produção de fruta. Se depender dos investimentos na infraestrutura portuária, a fruticultura irrigada no Ceará vai crescer muito mais. O Porto do Mucuripe está sendo ampliado. 2 novos armazéns, totalizando 9 mil metros cúbicos, estão sendo construídos. Equipamentos estão sendo adquiridos e outras obras importantes estão em andamento, como a dragagem. O aprofundamento do canal de acesso do porto e da bacia de evolução, bem como dos berços de atracação. Então, hoje, nós temos uma profundidade média de 10,5 metros e esta profundidade média vai passar a ser de 14 metros. Isto permitirá que entrem no porto de Fortaleza navios maiores, né, com maior tonelada, e permitirá que os navios que atualmente frequentam o porto tragam um maior volume de carga. Isso também é um contexto que hoje nós recebemos aqui navios, por conta da deficiência do calado, navios com um volume menor de carga porque não podem entrar no porto. E a fruticultura irrigada tem um impacto positivo até mesmo nas decisões que são tomadas em relação aos investimentos na infraestrutura portuária do estado. Se você somar o volume financeiro, né, de exportação de fruta do Brasil, os portos do Pecém e de Fortaleza representam 50% do total da fruta exportada pelo Brasil. Então, um estado como o Ceará, comparando o PIB do Ceará com o PIB dos outros estados do Brasil, isto é uma referência muito importante.
programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com a nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.